Olá, meus amigos, meninas. A matéria de hoje é da nossa amiga Terezinha. A amiga Terezinha mora na Espanha, mas ela é brasileira. Ela vai contar aqui que a vida dela mudou para melhor quando ela saiu da igreja. Isso mesmo. É bom demais, é ótimo ficar longe das igrejas. Meus amigos, fique com a matéria da nossa amiga Terezinha. Aqui é Jane Costa, direto do canal, trazendo luz da racionalidade. Bom dia, né? Eu chamo Terezinha e hoje eu vim falar qual é o motivo que eu saí de dentro da religião. Para falar da religião tem que falar da Bíblia. Então, a Torá, o Corão, a Cabala, o Talmud e os pergaminhos do Mar Morto, está tudo dentro da Bíblia. Está tudo dentro dela. E quando eu ia fazer alguma pergunta, quando eu li um capítulo dentro da Bíblia, né, e o versículo que eu ia fazer a pergunta, eu li o capítulo todinho, depois eu ia fazer a pergunta. Eles desviavam a palavra, né, que está escrita aí, que diz que não era daquele jeito. E isso eu fui ficando assim, pensativa, né, porque a gente, quando vai estudar, a gente tem que estudar o que está escrito, né? Mas aquilo me deixava, né? Eu via que eu não estava tendo alegria, né? E outra coisa, se tu tiver alguém próximo de você dentro da igreja que tu contar alguma coisa para eles, esses que estão dentro mesmo, eles comentam, né? Para o pastor ou para qualquer um, né? Pastor ou padre. E aí eles falam da revelação, mas sabendo que foi outra pessoa que falou para eles. Eu descobri isso logo no começo, né? Por isso que eu falo, a gente não é porque a gente tem que respeitar a cultura de cada país, a religião de cada, a fé de cada um. E aí o que acontece? Então eu fui notando e existe, né, pessoas que sabem como que faz o teste, né? As pessoas que estão mais próximas, que estão dentro da igreja. E eu comecei, e eu com 3 vezes eu sabia que não tinha revelação. Tá entendendo? Porque eu contava algumas coisas, né, para a pessoa que eu já tinha contado a primeira vez, e essa pessoa falava. Então, isso é uma coisa muito séria, né, que a gente vai ver que não tem milagre, não tem nada disso, não tem revelação. Então, mas quem acredita, né? Então eu comecei a ver, e sempre, quando tu entra na religião, eles falam que não quer nada teu, né? Mas depois vem o dízimo, vem a oferta. Minha mãe sofreu com isso. Quando eu estava com a minha idade de 23 anos, minha mãe, lavadeira de roupa, trabalhava nas casas dos outros, com 3 crianças pequenas, né? Eu estou falando das minhas irmãs pequenas, porque a gente são mais, mas estou falando das 3 irmãs pequenas. E um pastor foi lá cobrar o dízimo dela. Eu estava com 23 anos, 23 por dentro dos 24 anos, por aí. E eu fiquei nervosa e procurei por que ele ia lá cobrar o dízimo, sendo que a minha mãe, né, ele todo de terno, sapato engraxado, e aquilo eu achei o fim do mundo, né? Mas mesmo assim eu caí dentro da religião, né? Não só nela e várias coisas, né, quando fala em religião, mas eu não sabia de nada, né, igual muitos que estão dentro. Então, e comecei a ficar doente, não tinha mais alegria de sair, já proibi algumas amizades com pessoas muito boas, tanto no Brasil como quando eu vim para cá, tá entendendo? Porque a gente não podia fazer certas coisas, o homem não podia usar roupa, você pôr camiseta cavada, não podia usar bermuda, veio esse tipo de coisa, né? E isso foi me deixando muito triste. E depois que eu estava dentro, né? E antes da gente entrar, a gente não sabe nada, mas depois que batiza que tu vai ver como que funciona. Então, já esses pastor e tudo quanto é seita, eles já se acham que eles é mais importante que as pessoas, mas na hora que doece tem que ir lá no hospital, né? E aí
eu comecei a buscar, eu mesmo comecei a buscar. Então, e eu comecei a ver que as pessoas que estavam fora da igreja estavam mais felizes do que eu. Aí eu comecei, né, doente demais, doente, tomando remédio, em cima de remédio, eu falei, não, me afastei. Fui afastando, e disse que eu ia ficar, chegou a falar até para o meu marido, né, que o demônio ia possar de mim, porque eu estava afastando. Não, pelo contrário, meu marido chegava e eu estava rindo, né, toda, porque é igual eu falo, né, e toda alegre, né? E ele começou a ver, né? Eu comecei a mostrar as coisas para ele, porque muitas vezes o marido vai por causa das mulheres. Todas as pessoas que estão dentro da religião foi levada pelos pais, ou pelos avós, pelo marido, ou por uma amiga, né? Então, é igual eu falo, então eu sofri nesse ponto, né? E também tem um negócio, eu não deixava de fazer pergunta, eu não deixava de mostrar para eles no livro o que estava escrito, né? Por mais que eles tenham um cargo lá em cima, né? E isso incomoda eles. Todo pastor, todo padre ou toda pastora, qualquer seita que tu vai fazer uma pergunta que está dentro desse livro que tu mostra como é, eles ficam nervosos, porque eles já começam a ver que a pessoa já está, né, abrindo a mente, né, como diz, acordando. Então, foi isso que aconteceu comigo, né, e hoje eu levo uma vida, né, visto o que eu quero, Deus da hora que não me envergonhe, nem envergonhe as pessoas, porque hoje é normal, roupa hoje é normal, igual e muitos anos atrás. Tudo que existe hoje existiu na minha época de adolescente, né? Então eu já digo assim, Deus, da hora que eu sei que eu não faço nada errado, eu não tenho por que as pessoas apontar o dedo para mim, porque eu não estou dentro de uma religião. Mas se eu não faço nada errado, por que eu vou ter alguém que me acusa, né? Então mostraram um Deus, um Jesus para nós, né? Que na mesma hora que castiga, já perdoa e assim vai indo. Então eu acho o seguinte, quando a gente acorda, né? Uns fala despertar, eu digo acorda, né? E vai ver que ao redor da gente é a gente mesmo, né? Tem, né? Nós somos da natureza. Então é isso. Eu saí por causa disso e depois que eu saí da religião, eu tenho outra saúde, durmo bem, não sonho com sonhos mal. Ixi, eu passo até 3 meses sem saber o que é um sonho. E quando eu estava dentro da igreja, era sonho mal em cima de coisas malas, né? E a gente sabe que acontece. Então, esse é o que eu posso dizer, mas eu aceito, né, também as pessoas também normal, como antes, que todos são um ser humano, né, cada um tem o direito de seguir o seu caminho, eu não posso botar uma regra na vida dos outros, né, a minha é diferente, não só a minha, de muitos. É isso aí, meus amigos. A nossa amiga Terezinha falou que a vida dela mudou para melhor depois que ela deixou a religião. Isso é verdade, isso aconteceu comigo. Quando eu era da igreja, a minha vida era péssima, eu era triste. Um dia eu tinha medo de Deus, outro dia eu tinha medo do diabo, outro dia eu tinha medo de Jesus voltar e eu ficar. O Jesus inventado pelo Império Romano. Se liberte. Hoje estou liberta, há 7 anos. Estou falando isso para quem está chegando agora no canal. Eu sofri muito dentro de uma igreja, fui muito humilhada. Ali dentro de igreja é muita falsidade, mentira. Um trama contra o outro lá dentro. Eu conheço. Eu sei o que eu estou falando. Então é muito bom estar livre. Se liberte. Se liberte. Fique longe das igrejas e longe dos picaretas da fé. Jane Costa,
sempre vai voltar, trazendo luz da racionalidade.